E vamos, então, receber aqui nosso convidado, Ricardo Capelli. Muito bem-vindo, Ricardo, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e que foi ex-interventor federal também. Muito bem-vindo. Olá, Adri. Olá, Rovai. Olá a todos os que nos acompanham aqui na Fórum. Prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, Capelli. Queria já começar a nossa entrevista aí falando de política. Depois a gente fala de desenvolvimento industrial, de economia. Quero ir para a política. A Capelli é um ser político, né? Tivemos uma eleição municipal encerrada no seu primeiro turno, e queria te ouvir, que você fez algumas avaliações, algumas considerações, mas aqui no nosso Fórum 11h30 você não esteve nesses dias, então se você pudesse fazer aí um resumo do que você está pensando. Rovai, veja, primeiro a gente precisa ter alguns parâmetros claros. Quer dizer, a eleição municipal ela não baliza eleição presidencial, né? Isso não é opinião, isso você tem uma série de estudos científicos que comprovam que as eleições municipais ao longo do tempo, elas projetam sim, e aí a relação é direta, elas têm relação direta com as bancadas na Câmara Federal. Eleição de deputados e eleição de prefeitos está diretamente ligada. Agora, a eleição de prefeito diz muito pouco sobre a eleição de governadores e também de presidentes. Então, acho que essa é uma referência importante. A segunda é que nós tivemos 6 partidos que mais elegeram prefeitos, que são partidos do centro para lá, né? Centro-direita e da direita, extrema-direita, né? PSD, PL, MDB, PP, Republicanos e União Brasil. E de onde saíram esses? E quem mais perdeu? Também foram 6 partidos que mais perderam, e aí a gente vai falar do centro para cá. Quem mais perdeu foram... Os que mais perderam foram o PSDB, o PDT, esses dois com perdas muito significativas. Não por acaso estão discutindo agora fazer uma federação. Então, PSDB, PDT, Solidariedade, Cidadania e os dois que estão federados com o PT, PV e PCdoB. Então, esses 6 partidos foram os que mais perderam prefeitos, proporcionalmente, que são partidos do lado de cá. Então, você tem, no que diz respeito a prefeitos, quer dizer, uma clara inclinação à centro-direita, né? O PSB e o PT cresceram um pouco, então tiveram um resultado positivo, foram os únicos 2 mais do nosso campo que tiveram um resultado positivo, mas resultados ainda também muito tímidos, né? Basta a gente olhar para o resultado nas capitais, né? Temos ainda o segundo turno, claro, temos possibilidade de vitórias ainda em cidades importantes, mas vitória em capital expressiva até agora só o João Campos, do PSB, no Recife. Então, eu acho que tem alguns sinais, né? Me chamou muita atenção, Rovai, por exemplo, o desempenho do nosso campo na região norte do Brasil, né? Na Amazônia brasileira. Você pega, por exemplo, quer dizer, o Brasil vai realizar a COP30, tem aí a política ambiental como uma certa vitrine do nosso governo, mas parece que isso não está conseguindo estabelecer sintonia com a população que mora na Amazônia, né? Com os 30 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Acho que aqui tem um sinal, porque a gente tem uma política ambiental que está na vitrine, mas os amazônidas, as pessoas que moram na Amazônia, estão votando na oposição ao governo, na sua grande maioria. Então, aqui acho que tem um problema, enfim, que é preciso refletir, né? E acho que outra questão que chama atenção foi o avanço da
desse centro-direita, até da direita, nas capitais do Nordeste, que historicamente tinham uma presença muito mais forte do nosso campo, né? Então você tem aí, claro, que ainda vão ter segundo turnos importantes, mas ficou claro o avanço desse campo nas capitais do Nordeste, né? Então, vitórias expressivas deles em Salvador, em Maceió, em Teresina, mesmo em São Luís, enfim. Então, acho que isso chama atenção. Volto a dizer, não é nada desesperador, mas claro que emite alguns sinais. Volto a dizer, não tem relação direta com o resultado das eleições presidenciais de 2026, mas claro que são os sinais. E vamos ter o desfecho da eleição mais importante do Brasil, claro, que é São Paulo daqui a poucos dias, né? Com, nesse momento, a frente montada ali, liderada principalmente pelo Tarcísio, liderando a pesquisa, né? Uma frente com MDB, com PSD, com republicanos, enfim, com PP, com apoio do Bolsonaro, tímido, mas apoio do Bolsonaro, liderando em São Paulo. Claro, faltam alguns dias, temos que trabalhar para que o Boulos consiga virar esse quadro, mas esse é o fato de hoje. Então, são sinais, eu acho que merecem nossa atenção. Merecer a atenção, acho que está combinado. E agora, o que a gente faz depois de prestar atenção? Porque aí, Capelli, eu até fiz, a gente conversava, né, por WhatsApp, eu fiz uma consideração. Eu acho que, por exemplo, exige uma reforma ministerial. O governo precisa repensar o seu arco de alianças. Vai precisar, eu vou fazer um Fala Rovai falando disso hoje, né? Infelizmente, tem um ciclo conservador que exige fazer tomar sopa de canudinho, não pelo bico, né? Pegando e virando o pote. Tá? A gente está num momento muito difícil. Me parece que vai ter que conciliar uma política econômica que garanta um certo apoio do mercado com uma aliança política um pouco mais conservadora, sem deixar de construir os avanços que o país precisa para não perder a base popular. Não é fácil, Capelli. Me permita discordar de você, Rovai, claro. No que diz respeito a certo apoio do mercado. Rovai, o mercado não vai nos apoiar nunca, jamais. Na minha opinião, isso é uma ilusão. O mercado, semana após semana, tem apostado contra o governo, tem tentado sabotar o governo. O mercado... é ilusão a gente achar que o mercado vai apoiar, na minha opinião, a reeleição do presidente Lula, ou mesmo frações do mercado. O que o mercado está tentando nesse momento é impor um suicídio político ao governo. O que o mercado está tentando nesse momento, com o debate sobre ajuste fiscal, é impor, ganhar as eleições de 2026 por WO. E eu explico por quê. Quer dizer, eles estão martelando a questão do ajuste fiscal. Veja, eles tentam propagar, Rovai, uma falácia, que é o quê? Que é dividir o Brasil entre quem é responsável fiscal e os irresponsáveis, aqueles que não têm responsabilidade com o equilíbrio das contas públicas. Isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque todos defendem o equilíbrio das contas públicas. A questão central é quem paga a conta do equilíbrio. O que eles estão tentando impor nesse momento, através dos veículos de comunicação, de boa parte da imprensa, é que o governo tem que fazer equilíbrio fiscal cortando recursos, desindexando o benefício de prestação continuada, desindexando o salário mínimo. Eles não querem nem ouvir falar em taxar os milionários. Eles querem que o povo pague a conta do ajuste fiscal, Rovai. E se a gente fizer isso de olho numa
uma suposta sinalização que vai ganhar a simpatia do mercado, nós vamos estar cometendo um suicídio político. Por quê? Quando a gente pega os estratos sociais hoje, a popularidade do nosso governo está sustentada, segue sustentada, naqueles que ganham até 2 salários mínimos. Essa é a base social que dá sustentação ao governo do presidente Lula. E é justamente esses até 2 salários mínimos que vão pagar, como o mercado quer, a conta do ajuste fiscal. Eu acho que se a gente ceder a essa pressão do mercado, a gente não vai ganhar um voto deles e ainda vai perder o voto daqueles que confiam no nosso compromisso com aqueles que mais precisam. É uma batalha dura, pai. Eu reconheço, não é uma... o governo, o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula tem claro, total consciência dos desafios e das responsabilidades. Não se trata de fazer bravata de esquerda, mas, veja, nós precisamos ter a coragem de fazer uma reflexão sobre essa relação com o rentismo que toma conta do Brasil, Rovai. A gente fala de desenvolvimento nacional, a gente fala de geração de empregos, a gente fala de neoindustrialização, mas veja, como a gente vai retomar um processo vigoroso de industrialização no Brasil, de retomada, de ampliação da taxa de investimento, que hoje ainda está em 16,8%, quando a média dos países em desenvolvimento é 20, 21%. Como que a gente retoma isso, Rovai? Com a Selic em 2 dígitos. Eu recebo aqui na BDI todos os dias empresários dos mais diversos setores. E eles me falam todos os dias, Capelli. Nós estamos ganhando na renda fixa 12%, 13%, 14% ao mês, sem risco de flutuação de demanda, sem risco nenhum trabalhista, sem risco de nada. Qual é o negócio que dá muito mais que isso, sem risco nenhum? Não existe no mundo isso. Então, veja, eu não acho que o caminho seja um caminho tradicional, fácil. Não, faz uma reforma ministerial, abre mais para o centrão, cede mais para o mercado, isso vai resolver os nossos problemas. O nosso problema é ampliar o nosso diálogo com o povo, é ampliar o nosso diálogo com os empreendedores do Brasil. Veja, nós temos uma série de gargalos regulatórios no Brasil que travam o investimento privado. Nós temos milhares de obras hoje ainda travados no aparato regulatório do Brasil. No IBAMA, na ANM, na Anvisa. Nós da BDI, estamos aqui na BDI, Rovai, nós estamos fechando, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com a ANM, assinamos com o IBAMA, em absoluta sintonia com eles, com os presidentes, com o Mauro e com o Rodrigo Agostinho. Estamos assinando em breve com a Anvisa, para a gente tentar entrar lá e ajudá-los. Nós precisamos destravar o Brasil, dialogar com os empreendedores. O presidente Lula lança agora, sexta-feira, em São Paulo, o programa Acredita de crédito para os microempreendedores, para os pequenos empreendedores, para a turma do CAD único que quer empreender. Agora, qual é o drama do Brasil ainda, Rovai? Veja, o Brasil tem o 3º maior spread médio do planeta, que é o lucro que os bancos, a diferença que os bancos cobram do dinheiro que eles tomam e emprestam para quem quer empreender. Para nós, para você que quer fazer um empréstimo. É o 3º maior. A gente só pede para o Zimbábue e para Madagascar. A gente tem, no que diz respeito a quem quer empreender no Brasil e quer tomar um empréstimo para fazer um investimento, para ampliar a sua lojinha, para ampliar o seu salão de beleza, vai tomar um empréstimo, os juros sobre capital de giro no Brasil é em torno de 30%. É um dos maiores do planeta. Então, esse é o nosso desafio. Quer dizer, não adianta você fazer política por cima se você não dialogar com os empreendedores, com quem está querendo trabalhar, se você não mudar estruturalmente a questão econômica do Brasil. A gente vai continuar falando só para quem ganha até 2 salários mínimos, não vai conseguir dialogar com quem ganha de 2 a 5 e não vai conseguir dialogar de jeito nenhum
com quem ganha mais de 5 salários mínimos. Então, na minha opinião, a questão é política. Volto a dizer, não é fácil. Não é fácil enfrentar o rentismo no Brasil. Porque nós temos desde o governo Fernando Henrique Cardoso, desde o Plano Real, um modelo econômico com conta de capital aberta. Dizem que nós temos hoje 2 trilhões líquidos que podem sair do Brasil a qualquer momento. Não é fácil fazer esse enfrentamento. Mas o problema é que a receita ortodoxa, tradicional, econômica, ela nos mantém numa camisa de força, com um crescimento que é importante, mas que não, se não houver um crescimento muito maior, não altera a estrutura econômica do Brasil. Vai ter dificuldade de ampliar a participação do PIB, a participação da indústria no PIB brasileiro. Na minha opinião, essa é a questão central, é o diálogo com o povo. Não é um acordo por cima, um acordo com a Faria Lima que vai resolver, na minha opinião, os problemas políticos do governo ou do Brasil. O Capelli, isso está dando um retorno. Isso envolveria a questão dos juros, né? Que o Brasil segue com uma das taxas mais altas aí do mundo, se não a mais alta. E agora a gente teve a aprovação do Galípolo para a presidência do Banco Central. Você tem expectativa que a gente vai conseguir reduzir esses juros, que seria importante aí para o crescimento, inclusive, da industrialização? Dri, a sua pergunta é ótima. Por quê? Porque toda vez que a gente fala em reduzir juros, a gente tem uma nova categoria de economistas agora no nosso campo, que são os progressistas conservadores ortodoxos. Eu acabei de criar essa categoria, que é uma turma de economistas que se diz progressista, se diz desenvolvimentista, mas quando você fala sobre a necessidade de mudar o modelo, de debater ajustes nesse modelo econômico, eles falam sempre o seguinte: não pode, temos que seguir a receita, porque a Dilma tentou fazer isso e quebrou o país, e deu errado. Nós não podemos repetir a Dilma. Veja você, Dri. Eu conversava outro dia com o Eduardo Moreira. A Dilma, primeiro, o problema que aconteceu no governo da Dilma não foi só baixar a taxa de juros. Tiveram outros problemas, como as desonerações, que são problema até hoje. Segundo, a única tentativa que houve de ter um enfrentamento maior com o rentismo, e que, claro, teve problema, já é tido como um grande problema que não pode ser mexido. Então, a Dilma deu errado. Agora, o que deu certo? Foi Pedro Malan que deu certo? Foi Armínio Fraga que deu certo? Foi Gustavo Franco que quebrou o Brasil que deu certo? É esse modelo amarrado que dá certo? O real trouxe para nós uma grande conquista, que foi a estabilização da inflação. Mas tem um problema embutido nisso, Dri, que um dos fundadores, o pai do Plano Real, André Lara Rezende, junto com o Pércio Arida e outros, que ele reconhece hoje. O real trouxe a estabilização da inflação, mas nos legou um ciclo de crescimento medíocre. Esse é o grande dilema do Brasil. E o problema é que, quando a gente tenta fazer qualquer debate sobre alteração sobre isso, a gente tem, mesmo no nosso campo, um veto ao debate. E sobem logo a Dilma como espantalho. Olha aí, não pode mexer em nenhum paradigma consagrado do modelo, porque a Dilma tentou e deu errado. A Dilma virou um espantalho para os progressistas, ortodoxos, conservadores. Então, veja, eu acho que o nosso desafio, na era que a gente está vivendo, é ter a capacidade de ousar mais, de trocar limites por ousadia. Ousadia irresponsável, não. Ousadia com responsabilidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Quer dizer, o modelo criado por Malan, por Armínio Fraga, por Gustavo Franco, esse é o modelo que vai garantir o futuro de desenvolvimento para o Brasil? Então, eu acho que a gente precisa refletir e, no mínimo, ter a humildade para deixar com que esse debate aconteça e não usar espantalhos do passado. Os caras tentou-se baixar os juros no Brasil uma vez. Não deu certo.
E aí isso está consagrado. Não pode mexer porque vai dar errado. Agora, o que deu certo foi o quê? Foi a política desses que condenaram o Brasil a um desenvolvimento medíocre? A política que deu certo é essa? De Malan, de Gustavo Franco, de Armínio Fraga? É essa a política que deu certo no Brasil? Então, acho que essa é a questão central. A questão central é o desenvolvimento. É com desenvolvimento, com geração de empregos mais qualificados, com a neoindustrialização, é que a gente vira a correlação de força política no Brasil. Agora, Capelli, esse é um processo de longo e médio prazo, né? Nós temos um horizonte curto aí para resolver, que é 2026. Né? Se esse balanço eleitoral de 2024 serve para alguma coisa, serve pelo menos para sinalizar que a gente pode perder força no Nordeste e não ganhou, em contrapartida, força nos outros centros urbanos das outras regiões do país. Se até alerta para o caso do Norte, que é um caso gravíssimo, apesar de ser uma região com pouca densidade eleitoral. Mas não sei o que aconteceu ali, que teve uma virada no Norte. O Norte era, por um período, foi um setor mais lulista. E a política industrial é uma coisa que demora para se realizar. Né? A queda de juros agora, que poderia ser uma expectativa com a mudança do... Rovai, me permita, mas não demora, Rovai, porque é o seguinte, veja, eu tive na semana passada com o diretor da Fiesp, ele me falou, Capelli, eu perguntei como é que está o mercado, ele falou, Capelli, difícil, ele trabalha com franquias, franchise, ele falou, olha, a melhor franquia do mercado, muito bem administrada, rende 18%, 19% de lucro ao ano. O CDB está dando 13%, 14%. Como é que as pessoas vão investir, gerar empregos? Vai todo mundo para a renda fixa. Então, veja, baixar os juros, Rovai, tem efeito imediato. Porque é o seguinte, o capital ele não vai ficar parado na renda fixa se a renda fixa não estiver dando nada. Ele vai, imediatamente, ele se move para o capital produtivo. Então, baixar juros não é médio prazo, não é longo prazo, porque o dinheiro não para, o dinheiro não dorme. Mas a gente tem uma realidade concreta, né, Capelli? Até agora, aí, final do ano, né, o presidente ainda é o Campos Neto. O Campos Neto, o Bob Fields. E depois entra o Galípolo, e aí o governo poderia fazer uma inflexão, mas não há sinais nesse sentido. Não há sinais nesse sentido. Eu tenho, Rovai, esperança de que o Galípolo, ao assumir a presidência do BC, altere esse ciclo de alta da Selic. Eu tenho esperança. Conheci o Gabriel Galípolo quando ele era secretário executivo do Ministério da Fazenda, eu era secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vem de uma tradição de economistas ali, do Beluso, enfim, de uma escola que tem tradição desenvolvimentista, e eu acredito, tenho esperança de que ele vá alterar esse ciclo. Porque o que eles estão fazendo com o Brasil... No mercado hoje, para o capitalismo industrial, vamos chamar assim, qual seria uma taxa de juros razoável? Porque a gente tem... você que está lidando com os empresariados, o que faria com que eles se movessem? Uma taxa indo para 9, 10, 8? Rovai, o que faz eles se moverem é eles perceberem que eles vão ganhar mais produzindo... Sim. Do que... Então, essa é a conta, é simples. Né? E aí, o problema é que você tem, por trás desse debate todo, uma ameaça permanente ao Brasil do rentismo, que fica... E aí uma parte do nosso campo, inclusive, se convence de que não é possível fazer nada, a não ser o rendimento, se render a essa lógica de que, se enfrentar, eles vão tirar todo o dinheiro do Brasil de um dia para o outro, que o dólar vai explodir, que vai jogar a inflação para 2 dígitos, que nós vamos virar uma Argentina.
assim, o que me incomoda quando eu converso com economistas de fora do governo que eu estou falando, que tem do nosso campo, é que uma parte do campo está engessada, quer dizer, assumiu para si um discurso que não é nosso, que é o discurso do rentismo, que opera contra a gente 24 horas por dia. Eles estavam apoiando o Pablo Marçal em São Paulo, o Rovai. Eles estão com o Ricardo Nunes, eles estão em campanha para o Tarcísio. Então, nós não podemos nos render, não podemos assimilar o discurso deles. Volto a dizer, não é aqui voluntarismo, não é bravata esquerdista, não é nada disso. Mas nós precisamos enfrentar, botar esse debate na mesa e compreender que, se a gente assume a lógica deles, a gente jamais vai dar o salto de desenvolvimento que o Brasil precisa e que o nosso campo precisa para alterar a correlação de força na sociedade. Muito bem. Eu queria mudar um pouco de assunto e ir para a questão do 8 de janeiro, que o Ricardo Capelli foi, né, uma das pessoas que estava ali na linha de frente para combater, né, o golpismo, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. E agora a gente tem essa situação de que a gente viu as pessoas que estavam ali no local, né, os bagrinhos, sendo condenados, e a gente ainda não teve nem indiciamento de Bolsonaro, dos financiadores, de quem articulou o golpe. Como que você vê todo esse processo e essa questão do Gonê, que parece ter esperado realmente a eleição passar, o segundo turno, para dar uma resposta ao indiciamento aí do Bolsonaro, né, na tentativa de golpe? Olha, Adri, eu tenho muita confiança de que essas investigações... Tenho muita confiança na investigação feita pela Polícia Federal e nos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que, passado o período eleitoral, todas essas investigações terão desdobramento. Então, eu tenho muita confiança que isso vai avançar, né? Até porque, vejam, existe hoje, por boa parte da elite brasileira, a elite brasileira hoje não interessa que o Bolsonaro volte para o jogo. Interessa o modelo. Eles estão testando em São Paulo, com a candidatura do Ricardo Nunes, o modelo que eles desejam para 2026, que é uma candidatura de centro-direita, apoiada pelo Bolsonaro, não muito perto. Esse é o modelo que está unindo toda ou a maior parte da elite brasileira. Então, voltar com Bolsonaro para o jogo, ou deixar Bolsonaro elegível ou passeando por aí, não interessa nem a elite brasileira. Então, acho que eles testaram um modelo em São Paulo, estão testando um modelo em São Paulo de uma frente ampla com Bolsonaro por trás. É isso que está em curso para 2026. E, por isso, acho que não existe hoje forças interessadas, a não ser o próprio, com que Bolsonaro volte, para que Bolsonaro volte para o jogo. Muito bem. Capelli, eu caí? Não. Capelli, deixa eu dizer aqui, quais são os teus projetos futuros políticos? Eu tenho ouvido dizer que tem um grupo aí do PSD querendo te lançar candidato a governador do Distrito Federal. Procede isso? E já aproveitando, tem o Daniel Costa. Capelli, o Senado é a sua cara. O que acha, irmão? Eu estou falando de governador, eles já estão falando de senador. Aí. Veja, primeiro, obrigado aí pela lembrança. Veja, o PSB tem me estimulado a participar das eleições majoritárias aqui no Distrito Federal. Agora, veja, isso não é um projeto individual, não é eu não tenho nenhuma obsessão eleitoral, quer dizer, eu milito há mais de 30 anos num campo político no Brasil, tenho consciência do momento difícil. Na minha opinião, 2026
vai ser uma eleição dificílima novamente. Claro que o presidente Lula segue como favorito, claro, mas vai ser uma eleição duríssima, dificílima, e me honra muito o PSB me estimular, me colocar na cena, enfim, estimular para que eu seja candidato. Agora, eu serei candidato a partir da construção de um campo, sob liderança do presidente Lula, né? Esse é o nosso campo. Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, não é fácil, mas eu acredito muito que a gente pode, aqui no Distrito Federal, ter uma proposta diferente, aprendendo com experiências que vêm dando certo no Brasil. Ontem eu li um artigo muito bom do Juliano Speyer, não sei se é Speyer ou Speyer, eu sempre fico na dúvida. Ele falando como um socialista, como um prefeito socialista, João Campos, no Recife, conseguiu ter a ampla, esmagadora apoio dos evangélicos na eleição dele. Então, um artigo muito interessante que mostra que o João, lá no Recife, com entregas, com serviços, dialogando com a população, colocando a qualidade dos serviços públicos entregues no centro da agenda, colocando a questão do desenvolvimento no centro da agenda, e não polarizando em questões comportamentais, como o João conseguiu dialogar com o conjunto da população, inclusive com os evangélicos, inclusive com quem originalmente se identificava como sendo de direita. Então, eu acredito que aqui no Distrito Federal, se a gente consegue construir um campo amplo, uma frente ampla, colocando um projeto de desenvolvimento para o Distrito Federal no centro, isso acho que pode inaugurar uma nova página aqui, né? Ontem mesmo eu tive num debate e disse que o Distrito Federal, Brasília, não nasceu para ser a capital burocrática do Brasil. Brasília nasceu como um projeto inovador, um projeto ousado de Juscelino, que resolveu, do nada, fazer uma capital no centro do Brasil, com um projeto urbanístico inovador, com linhas de Niemeyer que são referência no mundo. Brasília nasceu para ser vanguarda, para orientar o Brasil, para ser inspiração e integração do Brasil. Então, eu me animo muito com o projeto. Agora, volto a dizer, não é um projeto individual, o PSB tem me estimulado. Agora, claro que tudo isso depende da construção de um campo sob a liderança do presidente Lula. Tem superchats aqui, o Eric Figueiredo, ouça o Capelli Rovai, eu não tenho que pagar o ajuste fiscal. Não, mas eu não defendo o ajuste fiscal, né, gente? Eu estou dizendo assim, tem um terrorismo do mercado que precisa ser enfrentado. A questão é a seguinte, não é tão simples de enfrentar assim. Eu tenho essa ponderação aqui a fazer na fala do Capelli, porque às vezes quem tentou enfrentar, muitas vezes bateu com a cabeça na parede. Então, eu acho que tem que fazer as políticas industriais, apostar em desenvolvimento, distribuição de renda, baixar juros. É necessário baixar juros no Brasil urgentemente, mas tem um terrorismo de mercado que pode acontecer, e nesse período de 1 ano e meio, esse terrorismo pode ficar tão forte que desequilibre a eleição presidencial de 2026. Também, quer dizer, qual que é a diferença entre o remédio e o veneno para essa questão? Não, eu estou de acordo com você, Rovai. Não é uma questão simples. O que só me incomoda é a interdição do debate, né? Sim. Você dividir o Brasil entre quem é irresponsável fiscal ou responsável fiscal. Entre você dividir o Brasil entre quem é ortodoxo, erudito economicamente, e aqueles que são bravateiros de esquerda. Eu não aceito isso. A gente precisa botar o debate na mesa. E eu acho empobrecer a esquerda brasileira a gente aceitar e assimilar uma lógica que não foi criada por nós. Essa lógica foi criada por Malan, por Armínio Fraga, foi criada por Gustavo Franco. E agora a gente não pode assumir
os pilares desse modelo que condenou o Brasil ao desenvolvimento medíocre como se fosse a única saída. É preciso ter ousadia com responsabilidade, coragem com prudência. Eu acho que é esse o equilíbrio que a gente precisa fazer. E acho, Rovai, que pior do que a gente provocar o mercado é a gente aceitar o que eles estão propondo, que é que a nossa base social, que os mais pobres, paguem a conta do ajuste fiscal. Sem dúvida. E tem aqui o Júlio César Beraldi, que diz: Capelli, o pente fino será o fim do governo Lula, anota. Daniel Costa: você deveria estar no núcleo duro do governo, pois poucos no governo têm coragem e lucidez. Aposto em você para ministro ou senador, grande Capelli. A Rosana Tavares diz: perfeita análise. E o Vinícius Curcio diz: a financiarização da economia é uma desgraça. O mundo está há 10 anos implementando indústria 4.0. O Brasil andou para trás. Agora temos a NIB, ou fazemos dar certo, ou seremos empurrados de vez para a periferia. Fica à vontade para comentar, Capelli. Não, veja. O Brasil passou 7 anos sem ter política industrial. A BDI, que eu estou aqui agora, veja, era uma ilustre desconhecida nesse país. E é claro, como é que você tem uma agência brasileira de desenvolvimento industrial se você não tem política industrial? Para que uma agência dessa se não tem política industrial? Então, o Brasil voltou a ter política industrial. O presidente Lula, o vice-presidente Alckmin lançaram a nova Indústria Brasil, que está dando resultados em alguns setores importantes, como o setor automotivo, como o setor siderúrgico, como o setor de celulose, como o complexo industrial da saúde, enfim. Tem resultados importantes que estão acontecendo e que estão revertendo a dramática desindustrialização que foi aprofundada por Paulo Guedes e Bolsonaro. Agora, veja, será que isso é o suficiente? Eu acho que é muito importante e a gente tem monitorado tudo que tem acontecido. Mas eu creio que para dar o salto que o Brasil precisa, a gente precisa enfrentar a questão do custo do capital no Brasil. Gente, é impossível ter salto de desenvolvimento com uma taxa de juros em 2 dígitos. A gente tem a segunda maior taxa de juros do planeta, a gente só perde para a Rússia, que é um país que está em guerra. A Rússia está em guerra. Quer dizer, o que justifica isso? Quer dizer, essa lógica de usurpação da riqueza nacional pelo rentismo parasitário que precisa ser enfrentado. Outro dia, Rovai, eu tomei um café com um colega nosso, jornalista aqui de Brasília, e ele me falava: Capelli, eu e a minha esposa conseguimos acumular um recurso. E aí eu comecei a olhar, a pesquisar um investimento para fazer. Só que eu passei 2 meses pesquisando o investimento. No final, eu cheguei à conclusão que não vale a pena nenhum investimento produtivo, que é melhor deixar o dinheiro no banco, porque nada vai me dar o que o banco está me dando. Como é que você faz país desse jeito? Esse é o drama brasileiro. Veja, não é fácil enfrentar, não enfrenta com bravata, mas é preciso ter coragem para pensar fora da casinha e buscar formas de enfrentar. Esse é o principal, na minha opinião, desafio para alterar a estrutura social no Brasil e a correlação de forças dura que a gente está vivendo. A gente não, na minha opinião, não vai alterar isso com acordo por cima, com acordo com Faria Lima, com acordo com o Centrão. O que a gente vai alterar fazendo acordo com o povo. É com o povo que a gente tem que dialogar para alterar a correlação de forças no Brasil. Nós temos, Rovai, para concluir, 14,6 milhões de brasileiros que são microempreendedores individuais. Eles estão conseguindo tocar os seus negócios. Nós estamos falando aí de 60, 70 milhões de pessoas indiretamente. Eles estão conseguindo tocar o seu negócio, esses empreendedores? Como é que eles tocam o seu negócio com essa taxa de juros, gente? Como é possível empreender no Brasil com essa taxa de juros? Então, eu acho que esse é um debate central, estruturante, e que a gente precisa fazer junto com as importantes políticas que estão sendo construídas a partir
da nova indústria Brasil. Mas uma coisa, na minha opinião, não anda sem a outra. Nós temos que ter crédito, e nós temos o Plano Mais Produção, com 342 bilhões de crédito, o BNDES, com o presidente Mercadante batendo recorde na liberação de crédito, mas nós precisamos debater a questão do custo de capital e da taxa de juros no Brasil para poder dialogar com outros estratos sociais e alterar a correlação de força no Brasil. Muito bem. Muito bem, Capelli, muito legal. Vamos retomar esse papo em breve aqui, né? Esperar o segundo turno eleitoral, que aí a gente já pode fazer uma avaliação política mais, digamos assim, precisa, né? Porque se ganhar Fortaleza, se ganhar Natal, se ganhar São Paulo, muda tudo. Quer dizer, temos um cenário mais confortável. Se perder tudo isso, a situação... E, ao mesmo tempo, poder discutir essas questões da economia, trazer a economia para o centro do debate, eu acho fundamental, né, para não ficar só nas acomodações políticas também. Vai precisar, o Capelli está dando esse recado aqui, se quiser fazer política no enfrentamento aí com os setores conservadores, vai ter que mexer na economia. Entende isso? Se eu estiver errado, você me corrige, Capelli. Não, veja, Rovai, o ministro Fernando Haddad faz um trabalho extraordinário, junto com a ministra Simone Tebet, com o ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente aprovou a reforma tributária depois de mais de décadas em debate. A reforma tributária tem estudos dizendo que ela vai acrescer o PIB até 12%. Então, um trabalho extraordinário. Nós temos LCD, letra de crédito para o desenvolvimento, que nunca tivemos. Temos agora a depreciação acelerada. Temos o Moveiro, Mobilidade Verde, que viabilizou 130 bilhões de investimento na indústria automotiva no Brasil. Então, tem um conjunto de políticas e esse conjunto de ministros tem tocado isso muito bem. Mas o que eu acredito é que a gente precisa usar mais para sair da armadilha dos juros. E eu tenho muita confiança que o Gabriel Galípolo, quando assumir a presidência do Banco Central em janeiro, vai enfrentar essa questão. Porque, volto a dizer, eu recebo todo dia aqui o setor empresarial, com Selic em 2 dígitos, ninguém faz investimento produtivo no Brasil. Isso significa não gerar empregos de maior valor agregado, não dialogar com a classe média. A gente acaba gerando muitos empregos, e é muito importante isso, mas empregos de baixo valor agregado, com baixos salários. Nós temos que voltar a industrializar o Brasil. Claro que não é a mesma indústria do século XX. A indústria do século XXI é uma indústria tecnológica, inovadora, tem desafios imensos aqui, mas para fazer isso, a gente precisa enfrentar a questão dos juros e do custo de capital no Brasil. Essa é a minha visão. Muito bem. Muito obrigado, meu irmão. Obrigada, Excelente Capelli. papo aí, viu, Capelli? Vamos seguir aí, vamos voltar a conversar. E quando for a Brasília, eu vou tomar um café contigo para falar de juros também. Olha só que jornalista é esse amigo do Capelli com dinheiro para fazer investimento. Só pode ser o Reinaldo Azevedo. E o Daniel... É a exceção da exceção mesmo, Dri. Mas é um colega nosso muito famoso, ele deve ganhar bem. E o Daniel Costa diz: Capelli, você me proporcionou a melhor entrevista aqui na Fora. Olha só, porque você não está na Casa Civil, meu irmão. PS, o governo DF é o caso perdido, kkk. Pois é, eu defendo uma reforma ministerial. Aí o Capelli, bom, não podemos falar muito disso aí, porque ele está no governo também, fica chato. Né? Obrigada, viu, Capelli? Valeu, Capelli. Obrigado, Rovai, Dri, prazer. Obrigado. Um abraço. Valeu, irmão. Tchau, tchau.